Meu nome é Cláudia Rocha, quero te dar as boas-vindas aqui no meu canal, dizer que eu estou muito feliz porque você chegou até aqui. Hoje eu quero falar para você sobre doença celíaca. O que é doença celíaca e como ela acontece no nosso corpo? Como e por quê? Bem, eu tenho doença celíaca, eu descobri há 6 anos, ou seja, já era adulta. E desde então eu venho me atualizando, estudando sempre sobre isso, e eu quero trazer para vocês um pouco desse conhecimento desvendado da doença celíaca. Primeira coisa, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune. Se você der uma pesquisa no Google, vai aparecer vários sites com esse mesmo conceito. Que a doença celíaca é uma doença autoimune, provocada pelo glúten, e que desencadeia no organismo, mais especificamente no intestino, uma inflamação, e isso atrapalha todo o processo digestivo. Então vamos entender o que é isso. O que é uma doença autoimune, em primeiro lugar? Eu quero trazer aqui para você uma analogia para você entender melhor o que é autoimune. Quando a gente pensa nas vacinas, quando a gente vacina o filho, ou a gente mesmo, contra gripe, enfim, o que acontece dentro do nosso organismo? Quando a gente toma vacina, a gente entra em contato, no caso da criança, pela primeira vez e tudo mais, com uma partícula de um vírus, né, que provoca aquela doença. Essa partícula que a gente recebe é incapaz de provocar a doença naquele momento da vacina. Porém, quando o corpo entra em contato com essa primeira partícula, ele vai reconhecer isso como um inimigo. E a partir desse momento que ele reconhecer isso como inimigo, ele vai começar a produzir substâncias contra esse inimigo, porque o nosso corpo tem um sistema só de defesa, só para defender o organismo contra possíveis invasores. Então, a gente vai relembrar agora das aulas de biologia, né, de um pouco de imunologia, como que funciona esse sistema de defesa do corpo. Para quem ainda não me conhece, eu sou bióloga, sou professora especialista em neuroeducação e sou mestranda em ciências e tecnologias em saúde, com foco em neurociência. Então, vamos relembrar um pouquinho dessa aula de biologia. Quando a gente toma vacina, o nosso corpo vai reconhecer aquele intruso, né, ali dentro e vai começar a produzir substâncias para se livrar desse intruso. Essas substâncias, elas se chamam anticorpos. O anticorpo vai lutar contra aquele corpo estranho que entrou ali no organismo. E então, a partir dessa vacina, o corpo vai guardar lá nos arquivos dele uma memória sobre esse invasor que ele recebeu. E o corpo guarda por ali até que o nosso organismo entre novamente em contato com esse mesmo invasor, para o nosso corpo buscar essa memória e relembrar que ele já sabe combater aquilo ali. Então, a partir desse mecanismo, o processo de combater essa doença vai ser muito mais rápido, muito mais eficaz, porque o corpo já tem uma memória disso. E o nome técnico realmente é memória imunológica. O nosso corpo tem um arquivinho ali guardado de memórias contra possíveis invasores. Então, é assim que funciona a imunidade do nosso corpo. O que isso tem a ver com a doença celíaca? A doença celíaca, ela como eu disse, é uma doença autoimune. Então, o que é isso? É uma reação exagerada do nosso corpo, exagerada e errada, né? Porque como é autoimune, o corpo ataca ele mesmo. Ele reconhece uma estrutura dele mesmo como sendo estranha. Igual no caso lá da vacina. O corpo começa a entender que aquela substância dele mesmo é um invasor. E começa a produzir substâncias, os anticorpos, contra essa substância dele mesmo. E por que o corpo começa a fazer isso? Existem vários e vários motivos
que tecnicamente chamam-se gatilhos. Então, cada doença autoimune tem determinados gatilhos que o organismo entende que é para combater ele mesmo. É uma resposta errada do nosso organismo. E por isso é considerada uma doença. Então, assim, no caso da doença celíaca, esse gatilho, né, ou o que desencadeia essa reação exagerada do corpo é o glúten. Mas o que é glúten? O que é isso, Cláudia? Eu acabei de ser diagnosticado doença celíaca, o médico não me explicou o que é isso. Eu não faço ideia do que seja isso. Bem, o glúten, ele é uma proteína. Ele é uma proteína extremamente difundida na nossa alimentação cotidiana. Então, o glúten, ele é uma proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio e na aveia. Então, tudo que é feito com farinha de trigo, com sêmola, centeia, cevada e aveia, contém glúten. Quando a gente pensa, vamos pensar só na farinha de trigo. É um universo na nossa alimentação. Pão, bolo, macarrão, todos os produtos empanados, cerveja, tudo de mais comum do nosso dia a dia. A pessoa levanta, já come um pão com margarina, um pão com ricota, enfim. Aí depois, no lanche da manhã, come um biscoitinho, uma bolacha integral. Aí no almoço, geralmente macarrão, né? Lasanha ou um empanado, um bife à parmegiana, enfim. O glúten é extremamente presente na alimentação cotidiana das pessoas. O glúten é quase cultural. E isso se torna um problema para quem tem doença celíaca. Porque no caso da doença celíaca, o gatilho para as células atacarem o próprio corpo é o glúten. E isso acontece lá no intestino da pessoa celíaca. Quando o glúten chega lá, por exemplo, comi o meu pãozinho, fez a digestão e tal, chegou lá no intestino. Esse trigo foi todo quebrado e lá no intestino já está a partículazinha do glúten. Quando esse glúten chega lá, na pessoa celíaca, o organismo começa a produzir uma substância que vai atacar as próprias células do intestino, porque o corpo entende que o glúten é um inimigo, que é um invasor, que é uma bactéria ultra mega power perigosa. E começa a reagir contra esse glúten. E começa a produzir substâncias, que são os anticorpos, para destruir isso. Por isso que eu disse lá no início que é uma reação exagerada do corpo. E a partir do momento que o corpo começa a produzir esses anticorpos contra as próprias células do intestino, essas células vão sendo destruídas. A cada vez que a pessoa ingere glúten, esse glúten chega lá no intestino, é produzido mais anticorpo e cada vez o ataque às células intestinais vai piorando cada vez mais. Como é que isso acontece? Lá no nosso intestino, a gente tem a parede intestinal, né? Tudo que é digerido transita por ali. O que é bom, o que é nutriente, a parede do intestino deixa passar para a corrente sanguínea, distribuir esses nutrientes por todo o nosso corpo. E o que é ruim, o que é toxina, o que é uma bactéria, o intestino filtra. Então, ele funciona como um filtro, como uma barreira para não deixar isso entrar. E o que acontece quando o glúten chega no intestino, o corpo começa a produzir anticorpos contra isso e atacar essas células da parede do intestino? As nossas células intestinais, elas são como se tivessem vários cabelinhos, né? A parede do intestino está aqui e aqui tem uma célula cheia de cabelinhos. Esses cabelinhos, eles absorvem os nutrientes que a gente ingeriu através da nossa dieta e passa para dentro do corpo, para se espalhar na corrente sanguínea e distribuir
por todos os nossos órgãos e por todas as partes do corpo. E além disso, uma célula e a outra, elas são bem juntinhas uma da outra. Se a gente for imaginar, cada dedo é uma célula. Então, elas são bem juntinhas uma da outra. Só vai passar por aqui o que for bom, o que for nutriente e o que for manter o nosso organismo bem nutrido e bem desenvolvido. O que acontece na doença celíaca? Isso é o organismo normal. Na doença celíaca, depois que essa célula é atacada constantemente por causa do glúten, esses cabelinhos que ficam aqui captando os nutrientes, eles vão sendo destruídos. E a célula fica como se fosse lisa. Esses cabelinhos deixam de existir. Então, a absorção de nutrientes e a captação de tudo que a gente precisa fica extremamente danificada, extremamente prejudicada. Então, é muito comum a pessoa celíaca ter deficiências nutricionais, anemia, a criança tem problema de crescimento, baixo peso, né? E isso atrapalha todo o metabolismo do corpo, porque vai faltar nutrientes em todas as partes do corpo, que não estão sendo absorvidos por essas células que estão aqui danificadas sem aqueles cabelinhos. Um outro problema desse ataque às células intestinais é que aquelas células no organismo normal, que são células bem justas uma na outra e que funcionam como um filtro para deixar passar só o que é bom para dentro do organismo, elas começam a se distanciar uma da outra. E esse filtro aqui começa a ficar deficiente, porque começa a passar várias coisas que não deveriam passar. Toxinas, bactérias, fungos, vírus, partículas de alimentos que não foram bem digeridas e tudo isso passa e cai no nosso sangue, cai na corrente sanguínea, porque tem esse defeito aqui entre as células causado pelo glúten. Então, começa a entrar várias coisas que não deveriam entrar dentro do nosso organismo. E, basicamente, esse é todo o problema que o glúten causa na pessoa celíaca. E aí, você deve estar se perguntando, mas, Cláudia, e agora? Se para todo lado que eu olho, para todo lado que eu viro, tem glúten na minha vida. Qual é o remédio que eu tomo, né? Qual é o meu tratamento? O que eu faço para me ver livre da doença celíaca? Então, assim, hoje, a cura da doença celíaca é a dieta 110% isenta de glúten. A única coisa que cura e que controla a doença celíaca hoje é a ausência de glúten na dieta da pessoa. Então, por isso que o glúten é o inimigo número 1 de quem tem doença celíaca. Essa é a conclusão que a gente chega. Então, assim, fazendo um resumo geral, o organismo da pessoa celíaca, ele é atacado na presença do glúten. Sempre que a pessoa come glúten, o ataque se intensifica. Esse ataque vem das próprias células do intestino da pessoa, que entende que o glúten é um inimigo e começa a reagir contra ele. Essas substâncias que o corpo libera, lá dentro do intestino, vão atacar o próprio intestino, a parede e as células do intestino. Essas células, elas possuem vários cabelinhos, né, que absorvem os nutrientes, e elas são juntinhas, uma célula da outra. Esse ataque vai destruir os cabelinhos das células e vai danificar e prejudicar totalmente a absorção de nutrientes. E esse espaço entre as células vai ficar aumentado como se fosse um filtro que tivesse furado. Imagina um filtro de café furado, você passando o café. Vai ficar cheio de borra no fundo do copo. É mais ou menos isso que acontece, é como se fosse um filtro furado. Então vão passar várias substâncias que não deveriam passar, que podem ser toxinas, pode ser um alimento que não foi muito bem digerido, e pode ser bactérias, pode ser fungos, pode ser um agrotóxico que estava ali no alimento que você comeu, isso tudo vai passar para a sua corrente sanguínea e vai percorrer por todo o seu corpo.
que é a consequência disso? A pessoa celíaca que não cuida da dieta, que não restringe 110% o glúten da dieta, ela pode desenvolver outras doenças autoimunes, porque vai passar um monte de coisa para a corrente sanguínea que não deveria passar e que o corpo vai entender que é um ataque, que é um problema, que é um outro inimigo, e vai começar a reagir contra isso. E essa reação, esses anticorpos que serão produzidos, eles vão acabar atacando outras partes do corpo. Estou dizendo isso para vocês, porque isso já está muito bem documentado na literatura científica, e isso aconteceu comigo. Eu descobri, antes da doença celíaca, que eu tinha uma outra doença autoimune que ataca a nossa tireoide, que se chama tireoidite de Hashimoto. Então, como o meu intestino estava muito danificado pelo glúten e eu não sabia que eu tinha doença celíaca, passava para a minha corrente sanguínea várias substâncias que não deveriam passar. O meu corpo começou a reagir contra isso. E no meio dessa reação exagerada, o corpo produziu anticorpos que reconheceram a parede da minha tireoide como sendo um ataque, como sendo um inimigo. Então, as próprias células da minha tireoide, elas foram identificadas contra um inimigo, como um inimigo, que é uma outra doença autoimune, é uma outra reação exagerada do meu organismo, porque entrou na minha corrente sanguínea substâncias que não deveriam entrar, porque a parede do meu intestino estava danificada por causa do glúten, por causa da doença celíaca que eu ainda não conhecia. Então, essa é a maior importância de você cuidar muito bem da sua dieta e não ter contato nenhum com o glúten. Nenhum farelo, nenhuma migalha de pão. Muito cuidado mesmo. Então, fica aqui a minha explicação para você sobre doença celíaca. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Compartilha com quem você acha que vai fazer bom uso dessa informação, que precisa saber disso, que acabou de descobrir, que não sabe muito bem como é que funciona a doença celíaca. Compartilha nos seus grupos e se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou trazer vários conteúdos sobre doença celíaca. O próximo vídeo eu vou explicar com detalhes o que é o glúten. Então, compartilha com todos que você conhece, distribui nos seus grupos e se inscreve aqui para você não perder os próximos conteúdos. Se tiver ficado alguma dúvida, se você ficou perdido em algum momento, não entendeu muito bem alguma parte, deixa aqui nos comentários, comenta aqui embaixo, que eu vou ler o seu comentário e eu te trago a resposta o mais brevemente possível. Ok? Então, te aguardo aqui nos próximos vídeos. Um beijo! Até mais!